Muito bom dia, amada igreja, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Quero cumprimentar também a todos que nos ouvem nesta manhã, através desta live. Com a graça de Deus estamos mais uma vez aqui, já com um pouquinho mais de gente no templo, graças a Deus, mas tudo dentro das conformidades, cabíveis. Bom, nós queremos, nesta manhã, dar início à nossa escola bíblica dominical, estudo da palavra de Deus. Convido a amada igreja, vocês que estão aqui conosco, e a você também que está em casa, a abrir suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 125, onde estaremos lendo a uma só voz, com vocês que estão aqui conosco. E também com vocês que estão em casa, podem ler também, Nós estaremos lendo a uma só voz, o Salmo 125, a fé inabalável. É este, o nosso propósito diante de Deus, Ter essa firmeza da nossa fé com Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé, vocês que estão aqui conosco, e vamos ler juntos, então, este texto. Leiamos: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los a Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém, Que haja paz sobre nós, Que nós possamos esperar no Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos na Tua casa para louvar, adorar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela minha vida, a vida de cada um aqui presente. Obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concede, dia do Senhor, de estarmos, ó Deus, adorando e bendizendo o Teu nome. Vem estar conosco, com cada família aqui presente, aquele que nos ouve, Senhor. Você esteja abençoando a cada um, onde quer que estejam, Deus. O Senhor esteja falando aos nossos corações nesta manhã, abençoando cada momento deste culto, cada família aqui, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, perdoa, Senhor, os meus pecados, eu te oro em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja também para nós estarmos cantando, o hino 179, saudação, um hino bem bonito, onde nos convida, nos chama para estar adorando, nosso Deus. Hino 179.
Muito bem, amém, né? Lindo hino. Eu convido mais uma vez a igreja para estarmos lendo o texto básico de nossa lição de hoje. Nossa lição hoje é a lição número 6, para vocês que estão aqui conosco, vocês também que estão em casa. A lição número 6, vocação cristã e serviço. Segundo Timóteo, segunda carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1. Convido mais uma vez, né, a igreja, se colocar de pé. Vamos estar lendo responsivamente, né, este texto. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Porque Deus nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Está cientes de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém, né? Deus esteja abençoando a palavra dele lida. Eu quero convidar nosso presbítero Silvano, né, que estivesse orando neste momento.
obrigado. Sim, meu Deus. E nós não queremos deixar passar por despercebido a abundante graça do Senhor que tem nos alcançado e todas as bênçãos, aquelas que nós percebemos e aquelas que nós não vimos. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu. Amém. E a graça do Senhor tem sido sobre nós. Sim, meu Deus. Obrigado pelas nossas famílias. Sim. Obrigado porque o Senhor nos protegeu. Amém. Mas nós continuamos sendo, ó Deus, necessitados do auxílio do Senhor, assim como muitos outros irmãos hoje estão passando por momentos difíceis. Senhor, tem misericórdia deles. Aqueles que se encontram no leito de um hospital, aqueles que atravessam por um momento difícil agora. Eu sei que os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que praticam a justiça. Amém. Por isso eu creio que a boa mão do Senhor está estendida e o Senhor fará aquilo de melhor, aquilo que lhe apraz, porque o Senhor é soberano. Amém. E o Senhor está cuidando do presbítero antes. Sim, meu Deus. Em E o nome de Senhor Jesus. está, ó Deus, direcionando toda a família Amém. dele. Obrigado pelo amor que a igreja do Senhor sente pelo teu servo. Amém. Nós amamos aquele irmão, nós adoramos o Senhor diante de tudo que acontecer. Eu Amém. sei que o Senhor está com os olhos abertos e a soberania do Senhor nós compreendemos, respeitamos e adoramos ao Senhor diante de toda e qualquer situação. Amém. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelos cuidados. Eu sei que o Senhor está nos ouvindo. Eu sei que nós seremos beneficiados pelo Senhor, porque nós oramos com gratidão em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém, né? Graças a Deus. Eu quero convidar neste momento o Ministério de Louvor para estar à frente, né? Cantando alguns louvores. É um momento também que você, né, que está aqui conosco, possa estar entregando, né, os dízimos e as ofertas. Graça e paz, irmãos, amém? Louvamos ao Senhor por mais uma vez, Ele nos permite estarmos aqui como irmãos e podendo adorar o nome do Senhor. Está lendo com os irmãos no livro de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então nós sabemos aqui pela palavra do Senhor, palavra de Jesus, que é um mandamento no que nós amássemos uns aos outros. E esse é um dever de cada um de nós, discípulos de Jesus, e Ele nos diz que assim, através desse amor, nós seríamos reconhecidos como os discípulos dEle. Então, que nós possamos, se nós não amarmos os nossos irmãos, que nós possamos pedir a isso ao nosso Deus, que nós possamos ter um novo coração, um coração que perdoa, um coração que verdadeiramente ama o nosso próximo, amém? E através dessa canção nós também podemos dizer ao nosso irmão, não como de costume aqui, que nós temos aqui no templo, né, estar nos cumprimentando, nos abraçando, mas nós podemos dizer ao nosso irmão com as nossas vozes, né, que é precioso, que é de grande importância nós estarmos aqui unidos e podermos ver cada rosto dos nossos irmãos e estarmos unidos aqui em nome de Jesus. Precioso, irmão, estar bem junto.
ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar e pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Igreja, fique de pé. Nós, juntamente conosco, nós vamos glorificar o nome do Senhor com esta canção que eu vejo a glória. E nós sabemos que através do nosso amor, da nossa comunhão, da presença do nosso Deus entre nós, a glória do Senhor, ela é manifestada nas nossas vidas, na igreja, amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do teu nome, porque se tu, Senhor, me tocar. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua
quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou louvar o teu nome, vou louvar o seu nome, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Assim, ó Pai, com nossas mãos levantadas aos céus, ó Pai, nós sentimos, ó Pai, a Tua presença em nosso meio. Sim, nós queremos Te glorificar, louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome, por Teus grandes feitos, ó Pai, nas nossas vidas. Deus, não permita que talvez alguns problemas que acontecem nas nossas vidas nos tirem a visão do quão o Senhor é digno de ser louvado, independente de situações, ó Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, e a glória do Senhor repousa, Deus, sobre a nossa igreja, sobre a Tua igreja, ó Pai. Digno é o Senhor, exaltado é o Senhor entre os povos, entre as nações. Nós Te bendizemos, nós Te louvamos, porque Tu és Deus, digno de honra e glória. E é em nome de Jesus que nós Te entregamos nossos louvores, e também, ó Deus, entregamos assim os dízimos e ofertas ao Senhor, que o Senhor abençoa para a Tua obra, para a honra e glória do Teu nome, estes dízimos e ofertas, ó Pai. É em nome de Jesus que nós Te entregamos. Amém. Amém. Tirar aqui que agora eu vou passar alguns avisos à igreja. Primeiro aviso, né, que eu quero passar: hoje o pastor se encontra na congregação de Água Limpa, né? Por isso ele não está conosco. Hoje ele estará ali, né, dando a lição ali, dando a palavra ali na congregação de Água Limpa. Nós temos aqui também, irmãos, somente o aviso da SAF. Convocamos todas as sócias para a nossa reunião plenária no próximo sábado, dia 5 de setembro, às 16 horas. Contamos com a presença de todas as irmãs. A presidente, né, Tia Nilda, está convocando para a reunião plenária da SAF, né? Primeira reunião plenária após pandemia, né? Vai ser aqui dentro no templo, né? Porque não pode ser lançá-la onde já havia sendo feito, né, diariamente, mas agora vai ser aqui no templo, próximo sábado, às 16 horas. Alguma irmã tem mais algum aviso para essa igreja? Na semana Paula. Irmãos, só avisar a respeito das máscaras, o pastor pediu para avisar. Quem ainda não pegou, que fez a encomenda e não pegou, as máscaras estão aqui com o Mateus. Depois, no final da escola, procurem ele. E nós vamos fazer um novo pedido de máscara. Agora tem outras cores, eu acho que quem está no grupo de oração já viu, vai ter preta, branca, azul claro e azul escuro, de 2 modelos. Esse modelo aqui, que é o bico de pato, e aquele modelo 3D. Essa é R$ 3,50. A 3D é R$ 5,00. Então, depois, quem quiser, me procure, tá? Que nós devemos passar o pedido essa semana. E me parece que o pastor, ele ia conversar agora com a irmã Nilda, porque nós, orientadoras da UPA, vocês vão ver aí, nós pegamos uma carona nessas máscaras aqui, nós demos uma de João sem braço, não tem história? Porque foi comemorado o dia da UPA e nós não tínhamos feito nada para a UPA. Então eu falei assim, Beto, vê se a mulher inclui 30 máscaras aí para a gente dar para os adolescentes de lembrança do dia da UPA. Aí, assim, a gente pediu, inclusive, ela tinha falado que nem tinha tecido preto, tá? Vou justificar, porque a Juliana está ali com a nossa máscara da UPA. Eu falei assim, pede preta, se tiver, ela faz, se não, pode ser branca mesmo. E ela fez. Então, ele conversou com ela, se poderia incluir, assim, fazer o pacotão, igual a gente fez, que foram pedidas 160 máscaras da igreja da última vez, mais 30 máscaras da UPA. Então, ele perguntou se ele colocasse as outras sociedades, se ele faria nesse mesmo combo. E parece que a mulher faz.
Então, depois as irmãs me procuram, a irmã Nilda, né, se as irmãs forem procurá-la, e o preço é o mesmo. O modelo bico de pato, R$ 3,50 e esse modelo 3D, R$ 5,00. Muito bem, né? Tá aí esse de aviso. Mais algum aviso? Se não temos mais avisos, né? Nós não temos aqui uma lista de aniversariantes de semana, né? Mas foi colocada lá no grupo, né? Com certeza. Já temos aqui agora, né? Nós temos aqui os nossos aniversariantes da semana. Amanhã, não, depois de amanhã, na terça-feira, dia 1º, a nossa irmã Gisele, ela não está conosco. No dia 3, nosso irmão Ezequias, né? Dia 2 também, nós temos a Keila, lá da congregação de Volta Bonita. Dia 3, o Ezequias. No dia 3, o presbítero José não é dia 3, não. Tá. Aniversário de casamento do nosso irmão presbítero José e nossa irmã Ana Zilda, né? E no dia 4, nosso irmão José Monteiro, né? Esposo da nossa irmã Ana Ricarte, né? Estará aniversariando. E no dia 5, a Alissa Montemor, né? Muito bem, está aí. Alguns irmãos ficou esquecido por acaso? Não, né? Se não há, né? Eu quero pedir à nossa irmã Denise que estivesse orando, né? Por estes aniversariantes, né? Pelo Sr. José Ana Francisco, que está comemorando mais uma boda, né? Seu aniversário de casamento. Se a irmã Denise pode estar orando pelos aniversariantes? Amém. Amém. Sim. É o melhor lugar onde nós podemos aprender a tua palavra, Senhor. E nós somos muito gratos a ti, porque o Senhor é um Deus fiel, tem nos protegido, tem nos abençoado de maneira tão maravilhosa. Amém. Ó Deus, abençoe cada irmão que se encontra aqui nesta manhã. Amém. Que cada um receba uma bênção especial do Senhor nesta manhã. Amém. Nós te louvamos com ações de graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, né? Ô, irmão, neste momento nós estaremos então passando ao momento do estudo da lição, né? Eu creio que as crianças vão lá para a sua salinha, né? E os demais ficarão aqui conosco, onde estaremos estudando a lição 6, né? Como disse no início, vocação cristã. Boa noite. Quem? Bom, irmão, antes do estudo da lição, então, desta manhã, eu quero convidar, né, para estar apresentando aqui à frente pela primeira vez nossas crianças, né, foram nascidas aqui, né, nosso querido, hein? Da casa já foi apresentado, né, graças a Deus. Agora nós temos aqui a nossa irmã Sayonara, né, seu esposo, com este lindo rapazinho ali, né? Eu quero convidá-los para vir aqui à frente, para estar sendo apresentado à igreja, né? Mais uma vez eu quero convidar o presbítero Silvano, né? Só temos ele aqui, para estar abençoando esta criança, né? Seu primeiro dia, né? De estar vindo à escola bíblica, na igreja, né? Isso é um motivo de muita alegria para nós, né?
Irmãos, bom dia. É muita satisfação, né, nós estarmos aqui, e eu creio que toda a igreja vai, do jeito que está recebendo, vão continuar sendo uma bênção na vida dessa criança, que é o Bernardo, né? E eu creio que ele também vai ser uma bênção na vida da igreja. Então, as crianças, elas já são a igreja do presente e serão os trabalhadores da igreja no futuro. Amém? Vamos, então, estar orando e agradecendo a Deus por essa bênção na vida deles e uma bênção na vida da igreja também. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, é com muita satisfação e com muita alegria, e nós queremos expor essa alegria diante do Senhor, pela vida do Bernardo, pela vida dos pais, pela vida da família e dos familiares dessa criança, que o mesmo já faz parte da família presbiteriana aqui neste local, em Alto Rio Novo, que por onde ele passar, ele possa, ó Deus, crescer na graça, no conhecimento, que ele possa crescer sendo abençoado e sendo bênção na vida de todas as pessoas, principalmente na vida da igreja, que ele seja, ó Deus, um exemplo, mas para que isso aconteça, não depende de nós, depende muito mais da ação do Senhor, mas que o amor nós vamos demonstrar por essa criança e pelas demais crianças da nossa igreja, que através do amor vidas são transformadas, através do amor vidas são edificadas. Obrigado por essa criança, ó Deus, que tem sido acolhida com tanto amor pela família e agora pela igreja. É certo, ó Deus, que a bênção e que a proteção do Senhor está sobre a vida do Bernardo. É certo, ó Deus, que ele tem sido coberto de carinho, mas que neste mundo, aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos e queremos entender e explicar e fazer as pessoas também compreender que lutas virão, que batalhas serão enfrentadas por todas as pessoas que estão pisando aqui nessa terra. Mas é certo que o Senhor não abandona os que são seus, e cremos que essa criança pertence ao Senhor. Creio que ele continuará sendo protegido pelo Senhor. Cremos, ó Deus, que a boa mão do Senhor está sobre os que o temem, e nós entregamos a vida de toda essa família nas mãos do Senhor, e cremos que assim nós seremos beneficiados pelo Senhor, que todos eles serão beneficiados pelo Senhor, e ao vê-los sendo vitoriosos, seremos vitoriosos também, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre, e os nossos olhos estão fitos no Senhor, com gestos de alegria, pela tua bondade que acontece, pois nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que assim Deus continue abençoando as nossas vidas e a vida das crianças. Amém. Muito bem, né? Então, nós agora passaremos ao estudo da lição. Nossa lição, como já falei, né? É a lição 6, vocação cristã e serviço. E para trazer-nos esta lição nesta manhã, nosso irmão Gilson, quero convidá-lo a vir aqui à frente, né? Estará nos passando, então, no estudo desta lição, né? Que Deus esteja usando teu servo, né? Para falar conosco nesta manhã. Bom dia, irmãos. A lição de hoje é uma lição que até é de fácil compreensão, porque fala muito de trabalho e serviço, ou seja, vocação e serviço. Bom, vocação é o que Deus te dá para que você possa fazer coisas e fazer bem feitas as coisas que você faz com a sua vocação. E serviço também está relacionado à vocação, porque você pode desenvolver determinado serviço, mas também sem vocação. Porque a gente vê muito casos de pessoas que são as pessoas reclamonas, né, que trabalham em determinados setores e serviços, falam assim, eu faço aquilo que ele não gosta, trabalha pela necessidade, ou seja,
nós vamos ter vocação, o serviço e a necessidade. Que a necessidade, ela anda junto com o que Deus faz que você necessite para a sobrevivência, né? Então, o início aqui diz o seguinte, que vocação e serviço são questões inseparáveis, pois quem está é vocacionado é para o serviço. O cristão no mundo, seja qual for a sua área de atuação, deve compreender que o seu trabalho é uma manifestação da vocação de Deus para a sua vida, né? E não deve pensar na vocação cristã como só ela restritamente na maneira do cristão na vida pastoral, porque vocação tem para todas as áreas. Então, a gente tem que, nesse caso aqui, a gente vai estudar mais a vocação pastoral, que é no caso de Timóteo, né? Então, a gente vê que não se pode pensar em vocação cristã de uma forma limitada e restrita, como se ela apontasse apenas para o ministério pastoral. E Paulo diz o seguinte, que tudo o que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, né? Está lá em Colossenses 3:17. O texto diz o seguinte, o primeiro texto também, e o primeiro capítulo dessa segunda carta a Timóteo, ele não apresenta grande dificuldade de compreensão. Então, ele dividiu isso aqui em duas partes aqui, e diz o seguinte, que a primeira parte contém lá as saudações de Paulo para Timóteo e tal, e aquela coisa toda, e a gratidão a Deus também pela vida de Timóteo, pela vida pessoal de Timóteo e pela formação familiar dele. E a segunda parte, ele passa a ter uma preocupação com a vida de Timóteo, porque Timóteo, nessa época, eu acredito que deveria ser um rapaz bem jovem, porque ele tinha tanta preocupação com ele, por causa da inexperiência pela idade, e por causa também de perseguições que poderia acontecer, e a timidez dele também de falar em público, falar para as pessoas mais velhas, e naquela época já havia muitos religiosos, e as religiões, havia a diferença entre o cristianismo, dentro do cristianismo havia aquelas religiões mais, digamos, fanáticas, né? E Paulo pregava o que Deus mandava que ele pregasse. E aquelas pessoas, aqueles religiosos, obedeciam muito às leis. E aí, por isso, Timóteo era tímido, tinha medo de falar para as pessoas. Então, o Paulo procurava encorajá-lo cada vez mais, preocupado com a vida dele naquela época, né? Então, como eu disse aqui, Paulo passa a procurar estimular a decisão do jovem discípulo, e, em particular, a encorajar a estar disposto a suportar o sofrimento por amor ao Evangelho. Então, essa nota de ansiedade aqui, a gente vê que é por causa da idade dele, da timidez dele também. Então, os princípios que norteiam as orientações de Paulo se aplicam a todos os cristãos, né? Tendo em vista que todos nós somos chamados por Deus para pertencer a Ele e para trabalhar na sua obra. Então, a gente vê pessoas que trabalham de todas as maneiras. No caso de música, a gente vê tanta coisa, tanta música ali, mas aquilo também foi dom. Muitos, embora me empregam o dom que tem para fazer coisas que não são agradáveis a Deus, e outros já trabalham de maneira que Deus se agrade do trabalho dele. Mas não quer dizer que o trabalho daquela pessoa que está desagradando a Deus naquele trabalho dele, seja um trabalho mal feito. Se a gente for olhar determinadas canções ou determinado trabalho das pessoas, à primeira vista, fala assim, esse trabalho não vale nada, isso é uma coisa ruim. Mas, na verdade, o ruim
É o modo que a gente está olhando. Ele está fazendo um trabalho dele bem feito. É o dom que Deus deu para ele. Então a gente tem que perceber isso, que nem tudo que é ruim é porque Deus fez aquilo ruim. É porque para a gente ver que aquilo não é agradável a Deus. Então tudo que acontece é como naquele caso de um cego que um dos apóstolos perguntou para ele, por que ele é cego? O pai pecou ou a mãe? Ele falou assim, não, é para que veja a glória de Deus, né? Então, isso acontece para a gente ver também, que uma coisa mal feita, não é porque ela é mal feita porque é ruim, é para a gente ver o que Deus quer que a gente faça. Então, isso aqui, tudo isso é chamado de vocação, né? Ou dom. Vocação e dom, para mim, é muito relacionado às duas coisas, né? Então, o primeiro texto aqui da lição, que é já chegando nos significados da vocação, ele vem com 3 hipóteses aqui, ó. Significado da vocação cristã. Ele é pela vontade de Deus, é para a proclamação da vida que está em Cristo está implícita na salvação. Esse é o primeiro ponto. Então, a vocação é o chamamento de Deus na pessoa de Cristo para o serviço cristão no mundo, né? Então, a gente vê que, nesse caso aqui, Timóteo recebeu um chamado específico para o ministério pastoral. Ele só foi chamado para isso, ele não teve outro dom. Ele foi chamado para isso, tanto que Paulo trabalhou em cima disso com ele, e continuou trabalhando, porque ele sabia que um dia ele não ia poder estar com ele mais. Então, ele procurou sempre estar incentivando, encorajando ele a enfrentar as dificuldades que ele iria ter, como Paulo teve as dificuldades, a enfrentar também as dificuldades, aumentando a confiança dele, né? Então, assim, a vocação cristã, ela não ficou restrita somente àquele grupo de apóstolos, aqueles 12 apóstolos, né? Mas se estendeu a todos os cristãos, a todos que estão em Cristo Jesus, chamados e enviados ao mundo para representantes do reino de Deus, né? Então, a gente vê aqui, pela vontade de Deus, a atividade apostólica de Paulo não nasceu da vontade própria, nem pelo desejo de algum homem, mas pela vontade soberana de Deus. Então, e Paulo disse uma época lá também, né, que não depende de você querer, não depende de quem quer ou quem corra, porque quando Deus quer, Ele faz. Então, Paulo não queria aquilo. Paulo tinha uma vida boa lá, ele perseguia os cristãos e prendia, e maltratava tudo. Ele era mandado e tinha, com certeza, uma vida espetacular. De repente, Deus chamou ele e fez com que ele virasse contra as pessoas a quem ele prestava serviço, né? E Paulo foi. Teve que ir. Ele não quis e não queria, mas acontece que quando Deus quer, a pessoa vai. E no texto na frente a gente vai falar o seguinte, que quando Deus quer, o cristão não fica calado, ele vai falar mesmo. Então foi o que aconteceu com Paulo. Paulo também não queria aquela vida que ele assumiu, mas simplesmente foi atrás e Deus cuidou da vida dele. Sofreu bastante, porque era disso para sofrer mesmo, porque para testar a fé, né? E João também afirma que Deus nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que foi nos dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quer dizer, bem antes da gente viver, Ele já havia chamado, certo? Olha, e vocês podem ficar à vontade, tá? Alguém quiser fazer pergunta, comentar alguma coisa, pode levantar aí e falar, tá? E o segundo ponto, que é a proclamação da vida que está em Cristo. Então, é através dos servos de Deus, através dos servos, que Deus estende a mensagem a todos os homens,
A vocação cristã é, portanto, o chamado de Deus ao seu povo para que, com palavras e atitudes, comunique ao mundo a mensagem sobre a verdadeira vida. Então, se Deus não chamasse ninguém, também a palavra dele não iria ser propagada, né? Então, por isso, Deus chama as pessoas e condiciona aquelas pessoas a falarem do verdadeiro evangelho, para que as pessoas tenham a verdadeira fé também. E está implícita na salvação. O conceito bíblico de salvação não restringe a salvação da alma. Na verdade, é muito mais abrangente, levando o salvo a aceitar os desafios e as implicações do evangelho. Então, a gente percebe aqui também que a salvação não é só você crer. Ela vai muito mais além, né? E aqui logo abaixo diz o John Stott diz o seguinte, lá numa revista publicada, com o título de Tu, Porém, da editora Abu, ele diz o seguinte, que o termo salvação precisa urgentemente ser liberado do conceito medíocre e pobre do qual tendemos a degradá-lo. Por que a gente tende a degradá-lo? Porque salvo, a gente pensa, né? A gente acha, eu sou salvo, e pronto, não tem mais nada. Não é? Não, salvo, você ser salvo abrange muito mais coisas. Abrange, a gente vai ver aqui o seguinte, que coisa. Ó. A salvação é um termo majestoso que evidencia todo um amplo propósito de Deus pelo qual justifica, santifica e glorifica seu povo. Não adianta nada eu me propagar, me promover a ser salvo, né? eu dizendo, eu sou salvo, mas eu cumpro o que Deus determinou para que eu fizesse. A gente tem que olhar para dentro da gente e ver, procurar saber se aquilo que a gente faz está em consonância com a salvação que eu digo que tenho. Não é? Então, a primeira coisa aqui, primeiramente, Deus perdoa as nossas ofensas e aceitando-nos como justos ao olhar-nos através de Cristo. Né? Essa é a primeira coisa que Ele faz. Depois, Ele transformando-nos progressivamente pelo Seu Espírito, para sermos conforme a imagem de Seu Filho. E até que, finalmente, nos tornemos igual a Cristo no céu, com novos corpos, no novo mundo. Então, a gente percebe que o seguinte, que para a gente obter a salvação, a gente tem que andar, como diz aqui, honesto com você mesmo. Se você não é honesto com você mesmo, você não vai ser honesto com ninguém. Então, a sua salvação também vai ser comprometida. Né? E o ponto 2 diz das exigências do serviço. Não há dúvida de que o serviço para o qual fomos chamados tem exigências. Isso na vida cotidiana da gente também. Um trabalho que você faz um concurso para um determinado trabalho, aquelas coisas lá, o serviço ele tem exigência. Né? Tem horário de trabalho, você tem que cumprir tantas horas de trabalho, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer bem feito. Tudo isso é exigência do seu trabalho. E tem que ter uma consciência pura. Por quê? Uma consciência pura. Porque você tem consciência de fazer aquele trabalho e fazer com certeza de que no final ele vai estar certo. E ele estando certo, você vai ter uma consciência tranquila, você está tudo certinho, então não vai ter problema. Então, é assim também na vida cristã. Aqueles que se dispõem a servir a Deus devem oferecer o seu melhor. Não é? É a consciência de que o dever está sendo cumprido com fidelidade e zelo, visando a glorificação do nome de Cristo. Com certeza, isso traz seguridade de consciência. Então, se você pratica, faz um determinado trabalho com eficácia, no final vai estar tudo certo. Você tem consciência de que aquilo que você fez foi certo, está correto, não vai ter nenhuma correção depois. E Paulo, ele disse o seguinte também, que ao chegar ao final do ministério, né, ele pôde olhar para trás
de consciência pura, na certeza de que o dever dele foi cumprido. Correto? E implica também em fé autêntica. Quando Paulo escreveu essa segunda epístola, Timóteo estava servindo a Deus na cidade de Éfeso. O apóstolo agradeceu a Deus pela fé sem fingimento, exercida pelo jovem. Ele sabia que Timóteo servia a Deus com fé verdadeira. Então ele tinha certeza, porque ele conhecia Timóteo, ele sabia quem era Timóteo. Então ele tinha certeza de que ele estava servindo a Deus ali em Éfeso com a fé de verdade, uma coisa que ele havia colocado no coração dele, que ele serviria a Deus com muita fé, com uma coisa bem real. E ele sabia do que poderia acontecer a ele, por ele ter essa fé tão veemente, né? Ele podia sofrer, como Paulo sofreu e outras pessoas também sofreram, por causa da propagação da fé em Cristo. Então, nós devemos servir a Deus com a fé, com toda a sinceridade dos nossos corações. Está lá em Filipenses 2, 14 e 15. E requer também uma constante renovação, né? No nosso trabalho também, a gente tem que ter uma reciclagem de vez em quando, porque o serviço que a gente vai desenvolvendo, a gente vai se acostumando com aquilo que está fazendo tanto e acaba como que tivesse automatizado aquele serviço e acaba que coisas acabam ficando mal feitas, porque aqui a gente automatizou aquele serviço que a gente faz e vai sempre ficando cada vez, vai ficando ruim. Então, é necessário que a gente faça uma renovação, né? E como está dizendo aqui, que a gente tem que fazer uma renovação. Por quê? Porque considerando as nossas limitações, né? Como eu falei aqui, as nossas fraquezas, é preciso que o dom que recebemos seja reativado, ou seja, sempre reavaliado, porque a gente tem fraqueza, a gente sempre é falho, às vezes a gente fala que promete determinadas coisas para alguém e acaba esquecendo, e aquilo tudo, Deus, essa renovação é para isso, para a gente estar sempre constante, lendo, procurando entender mais e mais as palavras que Deus põe para que a gente possa estar pensando, né? E essa relação é possível com comunhão, pela comunhão com Deus e o exercício do dom. E deve ser realizado com ousadia, ou seja, feito com coragem. Às vezes as pessoas fazem coisas, mas têm medo de fazer. E esse medo de fazer faz com que as coisas que deveriam ser feitas ficam mal feitas, porque você tem medo de fazer. As pessoas vão chamar a sua atenção, outras às vezes vão até rir de você. E isso é ruim para a gente mesmo. Então, o Senhor faz o chamado e capacita para o desempenho da missão. O Evangelho precisa ser divulgado com intrepidez, ou seja, com coragem mesmo, com muita veemência ali. Na realização da obra, do Senhor, precisamos demonstrar ousadia, pois o Espírito nos assiste. Então, a gente percebe o seguinte, às vezes, aqui no Rio Novo tem uma moça que, de vez em quando, a gente vê ela pregando pelas ruas aí. Gente, olha, aquilo é ousadia. Muitos passam por ela ali e tal, ri dela, falam assim, ela é doida. Não, ela está pregando a palavra de Deus. E aquela palavra, a semente que ela está plantando ali, às vezes a pessoa que ri, mas ele escuta. Ele escuta, e um dia aquela semente que ela está plantando ali, um dia ela vai germinar, com certeza ela vai germinar. Então, o trabalho que as pessoas fazem, essas ousadias que eles têm, isso é bom, porque coisas acontecem através de outras coisas que você às vezes nem está percebendo. É igual como uma criança, por exemplo. Uma criança, ela está brincando aqui e você está conversando ali. Ela está brincando ali, está fazendo de conta que para você ela não está percebendo nada, mas de repente ela vira para lá e te responde. Ela está brincando, está com sentido nas coisas ali, mas está com ouvido. Então, coisas que você
está falando para alguém aqui, e tem outro passando ali e está ouvindo. Então, também é uma semente que a gente está plantando. Isso chama ousadia, isso é coragem de falar para as pessoas o que Deus tem de bom para a vida da gente. Por quê? Porque o Espírito de Deus está assistindo a gente, né? Gente, ninguém vai falar nada não? Ninguém vai falar? Então, esse segundo ponto aí, nós vamos ver que ele se aplica não só na questão do pastoreio, mas que na nossa vida, mesmo quem não mesmo não sendo aqui nas funções eclesiásticas aqui, mas lá na nossa profissão, nós podemos ser uma bênção na vida das pessoas. Sim. E fazendo com que as pessoas digam assim, o fulano que é crente, ele é honesto mesmo no que ele faz. Então, você vê que de tempo em tempo, as pessoas às vezes precisam de algum tipo de coisa que outrora não precisava. E se você for ver agora, no momento, hoje, na nossa atualidade, o que as pessoas estão precisando é o quê? Coisa simples, de máscara. Se você for procurar aqui, na nossa igreja, pessoas aqui do nosso grupo, dos nossos irmãos aqui, você vai achar 3, 4 pessoas aqui que passam máscara. E outra coisa, passam bem feita. Então, se você for pensar que o povo hoje em dia ainda tem o costume de chegar e fazer assim, entendeu? Ah, fulano, aquele fulano lá é vamos dizer assim, vamos citar um nome aqui, o Joaquim. Qual o Joaquim? O Joaquim Pedreiro, rapaz. Porque o cara, se ele é um bom pedreiro, então a pessoa vai falar, o Joaquim Pedreiro, ou o fulano eletricista, ou o fulano que é o caminhoneiro, a fulana que é a costureira, entendeu? Então, é aquilo que a pessoa faz bem feito, é aquilo que ele é. E quando as pessoas dizem assim, aquele fulano crente, mas o crente pedreiro, porque é um crente que é um bom pedreiro. Aí, quando esse segundo ponto aqui, ele fala assim que exige consciência pura. Então, aqueles que se dispõem a servir a Deus devem oferecer o seu melhor. E a consciência de que o dever está sendo cumprido com fidelidade e zelo, visando a glorificação do nome de Cristo. Então, quando a gente faz as coisas bem feitas, é o nome de Cristo que é glorificado. Agora, se existe aquela pessoa que só faz mal feito, trapaceiro, tal, que não tem a consciência dele pura em cima daquilo que ele está fazendo, as pessoas nunca vão acreditar que os crentes fazem a coisa bem feita, e às vezes o nome do Senhor ele é profanado, ou o nome do Evangelho, ele é profanado através dessas pessoas aí. Aí uma vez, quando a gente estava lá no Rio Grande, aí o que o meu chefe chegou e falou, depois do dia seguinte, primeiro a gente entrou trabalhando na plataforma lá, aí fomos fazendo, executando aquela obra, a gente estava fazendo com pressa, às vezes trabalhava até a noite, e na parte de elétrica não pode errar, se errar você pode parar o processo, ou em alguns casos até acontecer um acidente de incêndio, né? E depois de aquilo concluído ali, no momento daquela plataforma saindo do Rio Grande para ir para Angra dos Reis, e que ela estava saindo, o encarregado chegou assim e falou assim, gente, olha, na nossa presença, assim, deu uma sensação de um dever cumprido. Então isso é uma consciência naquilo que está fazendo, então nós devemos de procurar e fazer. E se for para a gente procurar aqui na igreja, aqui, eu já vi pessoas aí de fora aí falando, de pessoas aqui de dentro, da nossa igreja, e naquele momento eu glorifiquei a Deus. De pessoas que falaram assim, de tal pessoa que conserta tais equipamentos, assim, 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 assim e tal. É lá da igreja tal. E vou te falar, viu? É o melhor daqui de dentro de Alto Rio Novo. E outra coisa, hein? Não é cadeiro não é explorador não. Então, irmãos, é isso que precisa de acontecer. Então, às vezes, tem pessoa que acha que quando nós fazemos algo, tem que ser bem feito só quando está pregando, ou só quando... Não é isso não. Todas as coisas que tem que fazer é para que o nome do Senhor seja glorificado. E quando a pessoa chegar lá assim, fulano, você conseguiu fazer assim? Rapaz, graças a Deus que eu consegui fazer e deu tudo certo. Ou quando aquela pessoa chegar lá, fulano, aquele negócio que eu pedi você para levar para o fulano consertar, deu certo. Rapaz, graças a Deus que aquele fulano lá, que aquele crente lá conseguiu fazer, conseguiu arrumar e deu tudo certo, nunca mais deu defeito. Isso vai acontecer aqui. É o nome do Senhor ser glorificado através da vida das pessoas. Então, em qualquer coisa que for fazer, existe uma exigência de serviço. Então, exige uma consciência pura.
né, autêntica, isso requer uma constante renovação. Isso quer dizer que de vez em quando a pessoa precisa de aprimorar alguma coisa. Daqui a um tempo, às vezes, existe algum tipo de equipamento que vai precisar de existir para que a saúde das pessoas seja protegida. Hoje é máscara, mas no futuro a gente não sabe o que pode ser. Mas isso quer dizer que nós temos pessoas aqui dentro, capacitados e que são uma bênção na vida da igreja e pode ser uma bênção na vida da comunidade de Alto Rio Novo também. Fala, Nilton. Você ia falar? Você queria falar alguma coisa? Você levantou a mão aquela hora ali junto. Então, veja só. E também impõe disposição para o sacrifício. Então, tudo que Deus faz, você vai ter que, digamos assim, se colocar na prova também, não é? Então, veja só, Paulo encontrava-se na prisão quando escreveu essa carta. Muitos sofrimentos já tinha passado, experimentado, né, por ele, por causa do compromisso com Cristo e o Evangelho. E ele reforça a Timóteo o pensamento de que o cristão precisa estar pronto para sofrer por Cristo, se necessário. Então, ele sempre falava para Timóteo que o sofrimento pelo Evangelho, por Cristo, se fosse necessário, ele teria que sofrer. Ele sempre botava isso no coração de Timóteo, para que ele sempre também se mantivesse firme, cada vez mais, com mais, digamos, mais fé. E como afirma John Stott, no comentário já citado atrás ali, ninguém consegue pregar o Evangelho com fidelidade, o Cristo crucificado, sem sofrer oposição ou até mesmo alguma oposição. Então, a gente vê lá para fora, lá, o mundo islâmico lá, sempre perseguindo os cristãos, matando mesmo, até degolando, a gente vê pessoas cristãs morrendo lá. Por quê? Porque existem pessoas que são radicais e eles não aceitam a pregação do Evangelho lá. E também Jesus, lá no Apocalipse, ele disse, né, que devemos ser fiel, a nossa fidelidade precisa ser sustentada, até mesmo se caso fosse levado à morte. Nesse mundo de hoje, na verdade, muito poucas pessoas seriam capazes de encarar a morte por Jesus, aqui, digamos, em termos de Brasil. Porque a fé nossa é muito pequena. Chegar para alguém pregando o Evangelho e botar uma arma no peito dele e falar aquela coisa, ele vai falar, não, eu não quero morrer, ele não vai querer morrer. Mas por quê? Porque a fé dele é pequena, muito pequena. Ele não está pregando aquilo, não é com a fé de Paulo nem de Timóteo, é com a fé dele, que a fé dele que ele tem, e é muito pequenininha. É condizente com os padrões da palavra de Deus. Então, o serviço cristão tem de manter o elevado padrão nos valores do reino de Deus. Não pode ser revelado por baixo, utilizando os padrões mundanos. Então, a gente tem que procurar basear a nossa vida com os padrões de Deus. Se a gente for basear as nossas vidas nos padrões do mundo, ou tentar botar os dois juntos ali, os padrões do mundo e de Deus juntos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Aqui encontra-se um alerta a todos nós, para que a nossa conduta neste mundo seja diferenciada em todos os sentidos. O comportamento que caracteriza aqueles que conhecem, aqueles que não conhecem a graça salvadora de Jesus. Então, é o que eu acabei de falar, se a gente for se igualar às pessoas do mundo, porque, na verdade, eles não conhecem a graça de Deus, não conhecem Deus, conhecem de ouvir falar. E ouvir falar não é a mesma coisa de você ter aquela certeza de conhecer, né? Então, por isso, a gente não deve igualar os nossos conhecimentos de Deus
com o conhecimento do mundo. E o serviço cristão, ele é caracterizado por 3 coisas, que é o amor, a justiça e a misericórdia. E a gente percebe o seguinte, que quando Deus quer, Ele faz. E os dons que você tem, não é porque você tem, não. Isso é um favor que Deus te deu. E se é um favor, está lá em João 15,16. Se é um favor que Ele está te dando, pega. Né? Vamos usar ele. Porque a gente precisa dos dons que a gente tem. Né? E outra coisa, se você não tem essas características de amor, de justiça e de misericórdia, na verdade, você não é cristão. Porque está se comportando como uma pessoa do mundo. E a pessoa mundana do mundo lá, ela não é cristã. Porque se fala cristão, é porque segue a Cristo. Muitas pessoas falam, eu sou cristão, mas é um cristão que vive de maneira bem diferente da que Cristo viveria. Então, a gente tem que perceber isso, que existem cristãos de toda maneira. Tem um cristão que vive verdadeiramente a vida de Cristo, que vive o Evangelho de Cristo. Há cristãos que vivem dentro da igreja, que também só vive dentro da igreja e não cumpre, e não cumpre o Evangelho, não vive aquele Evangelho que Deus que é pregado. E os cristãos que vivem no mundo, que diz que só tem o nome de cristão, eu sou cristão. Porque é descendência, né? Vem de longe, sou cristão. E esse cristão hoje como pode dizer, banalizou a palavra cristão. Essa palavra cristão aí, hoje simplesmente uma palavra. Mas são poucos os verdadeiros cristãos que existem. Não é? E se alguém, a lição está terminando aqui, se alguém tiver alguma coisa a falar, pode ficar à vontade. Se não, nós vamos dar para encerrada a lição, então. Eu vou pedir Ana Paula fazer uma oração para nós. Ana Paula, terminando, você faz? Deus, muito obrigada, Pai, porque nós podemos estar aqui reunidos na Tua casa, como família do Senhor, reunidos em torno da Tua palavra, Deus, para aprendermos mais de Ti. Meu Pai, que essas palavras estudadas aqui nessa manhã, que elas possam ser aplicadas aos nossos corações, às nossas mentes, causando em nós, ó Deus, a renovação e a transformação que nós precisamos diariamente para vivermos de acordo com a Sua vontade, Deus. Nós sabemos que nós vivemos num mundo cheio de desafios e, ó Deus, como cristãos, como esse nome que nós levamos, nós precisamos, ó Deus, honrar esse nome. Que o Senhor, ó Deus, possa nos fazer cada dia mais parecidos com Cristo, para que de fato, ó Deus, aqueles que nos virem possam ver refletida em nós a glória do Senhor, a Tua imagem, a Tua semelhança, aquilo que nos foi revelado e concedido através de Jesus. Nós sabemos das nossas imperfeições, nós sabemos, ó Deus, da nossa incapacidade, que de nós mesmos, Senhor, nós não podemos alcançar nada disso. Sozinhos, Deus, nós não temos como melhorar, nós não temos, ó Deus, como nos aperfeiçoar. Se isso não vier de Ti, Senhor, nós não podemos fazer sozinhos. Por isso nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos fortaleça, dando-nos a Tua graça, que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos motive, nos toque a cada dia e molde as nossas vidas de acordo com a Tua vontade, para que nós possamos, ó Deus, viver de fato como nós devemos
Que, ó Pai, as circunstâncias, o mundo, não possa apagar em nós aquilo que nós carregamos, o legado que nós temos, mas que nós possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito. Fortalece enquanto igreja, nós te pedimos essa manhã, aqueles no nosso meio, os nossos irmãos que sofrem, nos faça compadecermos deles, sentimos a sua dor, para que nós possamos caminhar com eles e ajudá-los nesses momentos. Nós colocamos diante de Ti cada família que está sofrendo nesse momento, por motivos diversos, Senhor, de saúde, como é o caso da nossa família, a família do irmão Anderson. Nós clamamos a Ti mais uma vez pela vida dele, que as misericórdias do Senhor estejam renovadas sobre ele nesse dia, porque é Tua promessa. Nós sabemos que a Tua vontade ela é soberana, está acima da nossa, mas a Tua palavra nos ensina a buscar o Senhor, e o Senhor nos diz que quando nós buscamos, nós encontramos resposta. Por isso nós declaramos ao Senhor os nossos desejos, a vontade do nosso coração, de vermos nosso irmão aqui conosco, glorificando o nome do Senhor. Nós pedimos que o Senhor restaure a sua saúde, sustenta a Lívia, as crianças, ó Deus, a irmã Denilda, os irmãos, os parentes todos, que também sofrem nesse momento, que a fé deles não seja abalada, ó Deus, olhando as circunstâncias, mas que eles possam ter os olhos fixos no Senhor, confiados de que o Senhor que começou a boa obra há de concluir, porque a boa vontade do Senhor é perfeita e agradável. Nós também clamamos para aquelas famílias que sofrem por outros motivos, de relacionamento, por causa da sua fé também, ó Deus. Nós temos irmãos que são desafiados por causa da sua fé, embora, ó Deus, nós não tenhamos nossos olhos abertos, às vezes, para notar isso, mas o Senhor está com os olhos abertos sobre nós. Nós pedimos que o Senhor sustente esses irmãos, que, ó Deus, o amor pelo Senhor seja muito maior do que as provações que eles enfrentam, e que a confiança deles possa ser apenas fortalecida, ó Deus, nesses momentos de desafios. Visita esses lares, nós te pedimos, e suplicamos que a Tua presença esteja conosco nesse domingo, que nós possamos continuar louvando o Senhor nesse dia que é Teu, ó Deus, dedicado ao Senhor, como todos os dias são, mas especialmente hoje que as nossas vidas e os nossos corações sejam voltados para Ti. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, bom domingo, bom almoço.